paga a conta. Daqui a pouco. Dia 10 é aquele problema. Gravando. Pode começar? Doutora Lúcia vai apresentar, o Igor. Então, boa noite, gente. Hoje a gente tem o prazer de ter aqui a Maria apresentando um caso bem legal, que foi acompanhado lá na nossa enfermaria da Gastro. E a gente convidou, e tenho muito prazer de receber, o Igor. O Igor é médico lá da nefrologista, um grande especialista em, não vou falar no quê, para não dar spoiler, mas ele é um grande especialista lá da nefro e que vai nos ajudar a discutir esse caso. Obrigada, viu, Igor? Eu que agradeço o convite e é um prazer aí discutir o caso com vocês. Boa noite. Obrigada, doutora. Obrigada, Igor. Vou começar aqui o caso. Meu nome é Maria, sou R4 de Hepato, lá da escola. Então, o nosso paciente é um paciente masculino de 48 anos. Ele é feirante, natural do Maranhão e reside em São Paulo desde os 15 anos. A queixa dele, a gente não sabe muito bem a queixa inicial, porque ele foi encaminhado para o nosso hospital, mas ele chegou com um relato de um início súbito de icterícia há cerca de uma semana, associada à colúria e à colia fecal. Na época, ele também referia anorexia e mal-estar geral e negava febre e dor abdominal. Quando ele procurou o serviço, ele não sabia muito bem quantos dias que tinha iniciado a icterícia, só que quando ele percebeu, né, os olhos amarelados, ele procurou o serviço. De comorbidades, ele é um paciente hipertenso, diabético, já com retinopatia, tem glaucoma, já tinha um diagnóstico de estatose hepática, negava tabagismo e etilismo. De medicação, ele usava insulina NPH 10 unidades na manhã e 22 à noite, metformina, losartana, hidroclorotiazida, simvastatina e usava um colírio para tratamento de glaucoma que ele não sabia relatar ou não. Ele tinha uma história epidemiológica bem importante, como eu disse, ele era feirante, e ele relata que na área que ele trabalha, né, no lugar no lugar da feira dele, nos últimos meses tiveram cerca de 4 enchentes, e ele teve contato com essas enchentes. Ele até relata que, para proteger o alimento, ele ficava com água até o joelho. Foi questionado também se nessa região tinha algum contato com ratos. Ele falou que nunca viu, mas que provavelmente naquela região teria. E que durante o trabalho dele, ele se alimentava de salada e que ele não higienizava, comia ali na hora da feira mesmo. O exame físico dele, na admissão do pronto atendimento, de alterado, ele estava em regular estado geral, um pouco desidratado, estava ictérico 4 cruzes, não tinha nenhuma alteração neurológica, nem no aparelho respiratório, nem no aparelho cardiovascular, e o abdômen dele tinha um fígado palpável a 4 centímetros do rebordo costal, e no exame estava escrito trauma. Ele não tinha nenhuma alteração de sinais vitais, e chegando lá, aliás, quais são as hipóteses a partir daí? Você quer dar um resuminho antes de eu perguntar para alguém? Bom, a gente tem um homem de 48 anos que teve um início súbito de icterícia, sem muitos outros sintomas. Ele só tinha uma anorexia e um mal-estar generalizado. É um paciente que tem uma síndrome metabólica, né, hipertenso, diabético, já tinha uma estatose hepática, e no exame físico a alteração dele basicamente era a icterícia. Ele não tinha encefalopatia associada, não tinha febre, nenhuma alteração de nenhum sinais vitais. Também é importante dizer que ele tem uma história epidemiológica importante, ele é feirante e teve contato com enchente nos últimos meses. Legal. Alguém quer falar? Então, eu vou perguntar para a Vera. Oi, Vera. Oi, doutor. Oi. Boa noite, tudo bem? Bom, puxando um pouco aqui para o meu lado, né? Eu acho que é um paciente que tem uma história epidemiológica importante. Não dá para a gente descartar hepatites virais, principalmente pensando aí em hepatite A. Além de, claro, apesar de
tem algumas coisas que falam contra, mas pensando também em leptospirose, febre amarela, apesar de que não tem tantos dados para isso. E, além disso, pensando também em causas agudas, né? Em causas mais crônicas, pensaria talvez num CEP, mas também não acho que seria muito essa apresentação, talvez inicial. Acho que de primeiro momento eu pensaria mais em hepatites virais ou leptospirose. Você iria para o lado mais infeccioso. Assim, Essa puxando um pouco importante, para o né? meu lado, pela epidemiologia importante também. Assim, ia pensar, fora a questão medicamentosa também, pensar se teve alguma medicação, uso de algum antibiótico, anti-inflamatório recente também. Acho que é isso, em geral. Tá, legal. Alguém gostaria de complementar alguma hipótese? Vocês gostaram das hipóteses da Vera? Bom, então eu vou pedir para o Dr. Gama, ver se o Dr. Gama concorda com a Vera, né? Deixa eu só perguntar uma coisa. A Vera achou que não tinha muita coisa para ser, eventualmente, leptospirose. O que faltou, Vera? Por que você fez esse comentário? Não, assim, acho que pode ser, não estou descartando, até porque tem sintomatologia para isso, mas ia pensar num quadro, uma dor na panturrilha mais importante, não necessariamente, eu sei que a gente pode não ter 100% das vezes, mas pensaria um pouco nisso. Bom, a gente não tem ainda exames laboratoriais, né, para ver também operações renais, de distúrbios hidroeletrolíticos. Acho que, assim, é uma hipótese, mas que a gente tem que levar em consideração. Acho que as minhas principais hipóteses seria hepatite A, principalmente, mas não descartando as outras, e leptospirose, que eu acho que é o que tem mais a ver com a epidemiologia dele aí, feirante, contato com enchentes e tal. Acho que seria isso. Você acha que faltou a mialgia, né? É isso. Porque, assim, a gente vê uma mialgia muito importante, né? Ele relatou mais fadiga, né? A gente percebe uma mialgia importante, apesar de não ser tanto em panturrilha, mas generalizada também. Mas não é algo que excluiria 100%. Mas eu procuraria mais uma mialgia mais importante, uma prostração mais importante do que apenas a anorexia, esse mal-estar geral que ele relatou, né? Ok. Tá. Esse paciente tem bastante comorbidade, né, Maria? Tem, ele é bem metabólico, né? Não sei dizer se ele estava controlado ou não dessas comorbidades quando ele iniciou o acompanhamento com a gente. Um diabético, aparentemente, já com complicações também, né? Sim. Então, bom, eu ia perguntar para o Gama. É o Gama que vai falar um pouquinho? Maria, ele não tem história de álcool, né? Não, ele negava Não, né? etilismo e tabagismo. Eu acho que um dado importante que a doutora Lúcia perguntou para a Maria a respeito da leptospirose, né? A leptospirose é uma síndrome ictérica febril, né? E a Maria reforçou bem aí que não há febre em momento nenhum, né, do relato clínico, né? Então, embora a gente não necessariamente espere aquele quadro ictero-hemorrágico, né, porque a expressão clínica da leptospirose ela tem comportamentos diferentes, mas ela é obrigatoriamente uma síndrome febril, né? Eu acho que esse é o dado mais importante, e aí não ter também o componente de dor muscular, de mialgia, enfim, né, reforça um pouco a possibilidade de não ser esse diagnóstico, embora ele tenha história epidemiológica. Eu acho que a falta da febre é um dado marcante, é um dado importante, né? E aí a gente ficaria, né, com uma síndrome ictérica colestática em um homem de 48 anos de idade, não é? Conterrâneo meu, maranhense, não é? E sem muitos outros dados concretos, assim, nada no exame físico que seja relevante,
né? Nenhuma história epidemiológica maior que não seja essa de exposição a vírus, né? Enchentes, enfim, ele é feirante. Eu acho que aí dados, né, subsequentes laboratoriais vão trazer informações mais relevantes, mas que é um quadro ictérico colestático em um homem de 48 anos de idade, sem sintomas gerais significativos, sem perda ponderal, para colocá-lo na possibilidade de, tem 48 anos de idade, vamos pensar aí na possibilidade de uma colestase neoplásica. Faltam dados aí mais relevantes, então acho que os dados que vêm a seguir laboratoriais ajudarão bastante. Se você valorizasse o descorado do exame físico, você acrescentaria alguma hipótese? Se a gente pensar, né, 48 anos de idade, evoluindo com uma síndrome ictérica com esse padrão colestático, né, anêmico ao exame clínico, será que ele poderia... Mas aí não tem ainda aquela história da flutuação da icterícia, que poderia pensar, será que é um tumorzinho de papila ali, necrosando, sangrando, anemiando, flutuando, né? Mas o fato de ter essa anemia, né, poderia justificar aí talvez uma doença mais de base mais consumptiva, né? Então acho que inicialmente ficaria aí. Você acha que ele é muito velho para o Wilson? Eu acho que pensar não é velho para o Wilson, porque a gente, quando fala doença de Wilson, ela é tão precoce quanto os primeiros anos de vida e tão também não é possível em idades mais avançadas. Tem relatos de casos de Wilson com aos 80 anos de idade, né? Só acho que essa apresentação aguda, muito ictérica, ela deveria ser mais um quadro hemolítico, né? Na apresentação de doença de Wilson. Então, naquela forma mais de doença grave, aguda, com insuficiência hepática, hemolizando, e não parece, porque tem aí um padrão que de uma icterícia predominantemente às custas de bilirrubina direta, porque tem acolia, tem colúria, então eu acho que ficaria pouco provável inicialmente. Doutora Lúcia, concorda com nossas opiniões? Concordo. Acho que fizeram várias hipóteses aí de um quadro agudo, súbito, né? Faltou dor abdominal para a gente pensar em outras coisas, então, mas ao mesmo tempo falta febre para a gente ter mais certeza de um quadro infeccioso. Então, acho que por enquanto, com a história e o exame físico que a gente tem, ainda um desafio diagnóstico aí de um quadro agudo súbito de icterícia e que nós vamos precisar muito do apoio do laboratório para fazer o diagnóstico diferencial. Vamos lá, Maria. Vamos. Eu só tenho um comentário rápido. Oi, Guilherme. Bem rápido. Lógico. Isso é só mais uma curiosidade, né? A leptospirose tem um padrão de icterícia que é muito próprio, né? Porque normalmente a gente tem mucosas muito hiperemiadas, né? Então é comum a gente ver nesses pacientes que têm leptospirose o que se chama de icterícia rubínica, né? Que é ao mesmo tempo que ele fica com o olho amarelado, muito injetado a conjuntiva, né? Muito, digamos assim, inflamado, né? Então tem essa característica em particular, né? Que no exame físico é razoavelmente perceptível. Bem lembrado. Eu acho que eu vi algumas leptospiroses quando eu estava plantando no Heliópolis, acho que janeiro era mês que apareciam umas 3 ou 4. E tinha essa característica mesmo de ser uma icterícia rubínica mesmo, como você falou. Bem lembrado. Alguém mais pensou em alguma coisa ou a gente pode pedir para a Maria ir adiante? A gente só tem alguns exames dele, porque esses foram os exames realizados na UPA, tá? Ele tinha uma HB de 6,6, não sei o VCM, não tinha pra gente. Tinha um leuco de 22.510, um INR de 1,6, uma ureia de 153, uma creatinina de 3, tinha um sódio de 132, uma bilirrubina total de 85 e uma bilirrubina direta de 79. Vocês querem comentar antes do exame? Eu posso falar. A Vera gostou desse laboratório, Vera?
Acho que é um laboratório que, assim, fala pra gente de uma lesão renal aguda, que pode ser tanto pela patologia que a gente está investigando, quanto até uma descompensação de uma doença renal crônica, né, prévia já, um paciente que tem já uma história, mas que, por exemplo, seria um laboratório até que eu esperaria numa leptospirose, né? Só que a gente, como eu falei, pensando, não é a minha primeira hipótese, mas é um laboratório que falaria um pouco a favor, assim, me faria pensar. Mas mantendo essas duas hipóteses aí, acho que as hepatites ainda estão, talvez estejam mais dentro do raciocínio, não sei. Tem plaquetas, Maria? Não, não tinha. Nesse primeiro não tinha. Ok, obrigado. Guilherme, você aceitaria esse caso lá no transplante como insuficiência hepática aguda? Não, não. Esse não. Esse eu ia tentar transferir para o H. Calma. Então, gente, Agora, como é que a gente junta fígado e rim nessa situação aí? Seria uma síndrome hepatorenal sem sulato, né? Parece que, inclusive, a leptospirose teria essa... agora, uma coisa que é interessante é, pensando no diagnóstico diferencial que a Maria fez de leptospirose, não fosse a falta da febre, a característica da icterícia que o doutor Guilherme chamou a atenção ainda há pouco, você vê que é um paciente com uma insuficiência renal com potássio normal, né? Ou seja, a leptospirose é essa, né? Essa insuficiência renal aguda hipopotassêmica ou normopotassêmica, né? Então, se não faltasse os dados mais relevantes, né, aqui se encaixaria muito bem essa possibilidade diagnóstica, né? Salvo engano, se o doutor da nefrologia puder comentar. O que eu ia... Oi, Igor. Boa noite, gente. O que eu ia pensar aqui, a Vera acho que levantou bem, doente com bastante comorbidade, hipertenso diabético com retinopatia, né? Então, me bate uma creatinina, assim, de 3, assim, de cara, eu não consigo, só com essa creatinina, dizer se esse é um evento agudo ou se já tem uma disfunção renal pregressa, né? A essa admissão, dado o histórico do doente. Então, o dado número 1 isso é uma disfunção renal aguda, isso é uma injúria renal aguda, ou eu estou diante de um paciente com doença renal crônica pelo diabetes, ele já tem retinopatia, pela hipertensão. Mas, considerando que podemos estar diante de um insulto agudo, acho que é bem lembrado esse potássio no limite inferior aí da normalidade, 3 e 6. Não é frequente a gente ver ira com potássio no limite inferior ou mesmo potássio baixo, e nessas situações a gente tem que lembrar bastante de insulto tubulo-intersticial, assim, que é a região que tem maior reabsorção de íons, e o potássio é um deles, então lembrar de lesão tubular nessa disfunção renal mais importante quando a gente está avaliando o paciente. Então, o que me chama a atenção nesse exame inicial do ponto de vista renal é isso, assim, o sódio está um pouquinho baixo, pode ser pelo evento da ira, pode ser uma doença renal crônica com um pouquinho mais de volemia, ou até pseudoponatremia, por tanta efeito de alteração do laboratório por tanta bilirrubina, mas eu achei super bem lembrado esse potássio aí no limite inferior. E eu acho que eu nunca vi uma bilirrubina total nesse valor. Alguém viu? Nunca vi. Não. Impressionante. E tudo conjugada, né? E tudo conjugado. Quer dizer, fica do bom ainda, né? Conjugando tudo. Mas se for uma hepatite, eu já caracterizo uma hepatite. A gente não viu o enzima, não vimos nada. Não tinha TGO e TGP nesse início. Mas Nem canaliculares. ele tem uma característica de uma hepatite aguda grave, pelo menos, né? Não é para mandar para o Guilherme, mas tem um INR de 1,6, o que caracteriza uma hepatite aguda grave, caso seja uma hepatite, né? Sim. Legal. Esses exames são lá do hospital que ele estava, né, Maria? Isso. Tá. Por isso que a gente tem só
E a Isso. imagem também, que você vai mostrar de lá. Isso. As primeiras imagens dele, a gente recebeu só o relato, a gente não viu a imagem. Ele fez uma tomografia de abdômen no dia 25/2, tinha uma hepatomegalia, fígado com dimensões pouco aumentadas, com contornos rombos levemente lobulados, inferindo esteatose hepática, e nessa imagem ele também falava que tinha um baço com dimensões aumentadas, e tinha uns linfonodos no hilo hepático, um portocavo e retroperitoneais. Não tinha mais nenhuma outra alteração. Também foi feito um ultrassom nesse mesmo lugar, que relata que foi um exame dificultado por distensão gasosa, mas que também falava sobre uma hepatomegalia e uma esplenomegalia, e também falava que a vesícula tinha forma em dimensões normais, porém paredes finas regulares com conteúdo hipoecogênico sugestivo de barro biliar. E aí ele questiona se é uma vesícula reacional. E aí a gente vai ter um gap de 3 dias, que eu não sei muito bem o que aconteceu com esse paciente, mas ele evoluiu com piora do quadro neurológico. Nesse contexto, ele foi encaminhado para o Hospital São Paulo para ser avaliado pelo transplante hepático. Na admissão do Hospital São Paulo, de diferente do exame físico dele admissional do outro hospital, o que chama atenção é que ele era um paciente, que antes ele era um paciente Glasgow 15, não tinha nenhuma alteração neurológica. Chegando no Hospital de São Paulo, ele realmente estava lentificado, e devido ao fato dele já ter aquelas alterações renais, estava escrito também a diurese do paciente, e ele tinha um balanço hídrico positivo. Já veio em uso de ceftriaxone e veio em uso de hidrocortisona 100 mg de 8 em 8. De resto, o exame se mantinha o mesmo, e em nenhum momento, tanto lá no outro hospital, tanto quando ele chegou no Hospital São Paulo, ele teve alguma alteração hemodinâmica, relatada até então. Posso passar? Vamos ver o laboratório no Hospital São Paulo. Quando ele chegou no Hospital São Paulo, ele estava com a creatinina de 8,3, com uma ureia de 212, mantinha a hiponatremia, 133, o potássio tinha aumentado um pouquinho, 4,5, chegou com uma HB de 7,3, eu não sei se ele transfundiu de lá para cá, esse tempo eu não sei o que aconteceu. O leucomã tinha mais ou menos o mesmo, 19.000, plaqueta 361.000, a bilirrubina total dele estava em 62 e a direta 46,2. E agora, finalmente, a gente tem as transaminases. Ele tinha uma TGO de 167 e uma TGP de 695. Aqui no Hospital São Paulo, quando ele chegou, ele não se caracterizaria como uma hepatite aguda grave, porque o INR dele é 1,4, porém, agora ele tem a questão da encefalopatia, né? Foram pedidos vários exames para ele nos dias seguintes, e ele manteve essa alteração de função renal, inclusive foi piorando, e ele foi ficando oligoanúrico. E aí eu vou fazer só um resumo do que a gente tem até agora, tá? Então, a gente tem um paciente ictérico, que inicialmente ele estava com uma bilirrubina total de 80, às custas de direta, tinha um INR de 1,6 e um TGO e TGP alterados, então, nesse momento, a gente classificaria ele como uma hepatite aguda grave. Como ele evoluiu com uma encefalopatia, a gente poderia interrogar se é um paciente que estava tendo uma hepatite aguda fulminante, né? E também a gente tem que questionar se ele tinha uma CLF, ele tinha umas imagens que sugeriam um fígado mais crônico. Então, por mais que ele tivesse uma plaqueta normal, que a gente não tivesse esse dado, também é uma hipótese que deve ser aventada aqui. Ou se ele só tem uma hepatite aguda grave e a encefalopatia é por uma uremia devido à insuficiência renal aguda dele. Então, nesse momento, a gente tem algumas hipóteses. Nesse contexto, com esse paciente, foi convocada a nefrologia, que foi iniciado a diálise contínua, e ele foi listado para transplante, porém, ele ficou inativo, mais para frente eu vou explicar o motivo, mas nesse momento ele tinha um MELD de 29. Foi solicitado pela equipe da nefrologia e pela equipe do transplante a coleta da amônia, mas não foi coletada nesse contexto, então não tenho aqui para falar para vocês. E
apesar da encefalopatia e tudo mais, o paciente estava hemodinamicamente. Em nenhum momento ele estabilizou, nem enquanto estava realizando a prisma. Ele fez cerca de 96 horas de prisma na UTI. Vamos Maria? ao Maria? desculpa, Gama. Não, eu ia perguntar a opinião do Guilherme sobre essas hipóteses aí. Passa o slide anterior, Maria. Eu ia pedir para o Guilherme dar uma comentada nesse caminho aí que você colocou nessas hipóteses, mas acho que o Gama quer perguntar alguma coisa. Eu só queria saber se em algum momento do início até agora ele teve algum exame de urina, assim, para ver se tinha alterações habituais, proteinúria, hematúria, cilindrúria, Não. tinha alguma? Nenhum exame de urina Só até depois. então? Ah, Então tá. foi pedido depois. Tá, obrigado. Posso falar? Sim, Guilherme. Ajuda a gente aí. Assim, eu acho que tem coisas diferentes acontecendo aí que podem até ter raiz comum, mas eu não acho que esse paciente tenha uma hepatite aguda grave. Assim, um INR sempre abaixo de 1,5 nos nossos exames aqui. A gente tem que tomar bastante cuidado com esse diagnóstico de encefalopatia hepática em pacientes que estão com N fatores associados, né? Porque a encefalopatia hepática é, por definição, um tipo de encefalopatia metabólica, como é, por exemplo, a urêmica também, que pode ser o caso desse paciente, né? Então, a gente precisa sempre ficar assim com o pé atrás, né? Você indicar transplante para um paciente que tem INR de 1,2, sem sinais inequívocos de doença crônica, eu vejo assim com alguma reserva, né? Lembrar que o transplante de fígado é muito bom quando o problema é o fígado, né? Quando o problema não é o fígado, a gente pode arrumar sarna para se coçar e prejudicar o doente, né? Legal. Escuta, o Igor, que eu vi que eles foram direto para indicar a diálise contínua, mas teve alguma hipótese feita pela nefrologia para o caso? Eu não participei diretamente da condução desse caso, né? Eu sou realmente para discussão. Então, detalhes da época eu não... Eu botei aqui o que eles escreveram. Eles escreveram lesão hepática aguda com hiperbilirrubinemia significativa e encefalopatia mantida. Pelo fato de ter piora progressiva de função renal, foi optado por iniciar a contínua. A avaliação da nefro foi essa. E aí, nessa avaliação, eles pediram para solicitar amônia, pediram para solicitar a urina e toda a outra. Eu imagino que o raciocínio do nefrologista que atendeu no dia, né, da equipe que estava atendendo o doente, era indicar diálise. Acho que a indicação está mais bem do que estabelecida. É uma disfunção renal grave, um paciente com possibilidade de ter encefalopatia urêmica, acho que a indicação é essa. Mas talvez eles tenham indicado CVV-HDF, né, que é essa sigla do inglês, hemodiafiltração veno-venosa contínua, pelo impacto neurológico que a diálise poderia ter num doente desse, né, considerando que teria alguma possibilidade de ser uma hepatite aguda, uma insuficiência hepática aguda, uma hepatite aguda fulminante, e com risco de hipertensão intracraniana e piora neurológica, eu imagino que a escolha da terapia, né, a diálise contínua, tenha vindo nesse contexto de estou diante de um paciente com a disfunção hepatocelular grave, vinha com um INR alterado de fora, né, poderia preencher ou não o critério para insuficiência hepática aguda, e aí, com a minha hemodiálise, eu posso ter aumento da pressão intracraniana e, eventualmente, piorar o desfecho neurológico desse tipo de paciente. Então, acho que a opção aí pela diálise contínua permeou, pelo menos, esse raciocínio com uma disfunção neurológica atual, né? Senti falta da urina 1 também antes disso tudo acontecer, para auxiliar um pouco o diagnóstico diferencial, né? Que a gente pega um paciente com disfunção assim, tinha 3 de creatinina, eu não tenho creatinina basal, pregressa, para chamar isso de definitivamente ser só injúria renal aguda.
ou estou diante de uma injúria renal aguda pura, ou estou diante de um paciente que tem uma doença renal crônica, provavelmente pela hipertensão e diabetes, e que desenvolve uma ira num contexto de uma hepatite aguda, né? E aí uma urina me ajudaria muito nesse diagnóstico diferencial. Não parece ter evento hemodinâmico para ser causador da ira, e pelo menos pelo que a Maria descreve no relato também do outro hospital. A gente não tem imagem para descartar pós-renal nesse diagnóstico diferencial de etiologias de disfunção renal que ainda não estão muito estabelecidas, e eu acho que a urina ajudaria, sim, a gente saber sedimentos, saber se tem proteinúria, tem hematúria, ou mesmo se não tem, para eu tentar definir melhor por que esse paciente está com esse insulto renal, né? Ultrassom, o tamanho do rim, te deixa mais para um agudo? Ajuda bem quando tem uma ecogenicidade bem preservada, um tamanho preservado, não tem hidronefrose, isso me sugere que seja um insulto agudo. Mas pequenas alterações podem se desenvolver na doença renal crônica e mesmo ter rim de tamanho normal. Então, não é frequente, principalmente com diabetes, a gente ter rim de tamanho normal, mesmo doença renal bem avançada, assim. Então, a ecogenicidade do córtex do rim é importante, no ultrassom, o tamanho do rim, com certeza, são dados que poderiam nos ajudar, assim, a tentar definir agudo ou crônico. Acho que na gravidade que esse doente chegou no Hospital São Paulo, né, disfunção renal gravíssima, essa investigação teria que acontecer mesmo em paralelo aí ao tratamento que nessa fase inicial foi a diálise, né? Obrigado. Vamos lá, Maria. Vamos. Bom, como o doutor Guilherme já deu spoiler aí, o paciente melhorou da encefalopatia após a diálise, então a encefalopatia dele ficou como relacionada à uremia que ele apresentava no início, e o INR dele, após a prisma, nos dias que ele permaneceu no Hospital São Paulo, ele normalizou, tá? E todos os exames dele foram melhorando. E aí? Qual é o próximo passo? Qual é o exame que vocês solicitariam, principalmente para ver etiologia, ou quais outros exames a gente solicitaria agora? Quer Queria falar, só Vilmar? fazer uma ponderação, que a melhora neurológica, se a gente considerasse na insuficiência hepática aguda, poderia vir também no contexto de hiperamonemia, né? Claro que a gente não tem esse exame e o QNR no Hospital São Paulo não favorecia essa hipótese, mas só para ficar isso na discussão também. Quer pedir exame, Vilmar? Eu quero as sorologias virais, eu quero uma urina tipo 1, que eu acho que faz falta já desde o início, né? Exatamente para a gente ver se tem elementos anormais, o que tem, né? Se tem cilindros, quais cilindros tem. Então, eu acho que é fundamental. Então, inicialmente, eu gostaria de ver esses exames que nós ainda não conseguimos ter acesso a eles. Posso mostrar? Quem quer mais exames? A gente vai precisar entender o que aconteceu com esse rim, né? Pode ter sido uma pré-renal, pode ser. Talvez esse paciente tenha desidratado muito e tenha feito uma pré-renal. Pode ser que ele tenha algum outro tipo de lesão, que ele tenha uma MTA, enfim. Então, acho que a gente vai ter que entender o que aconteceu com esse rim. Concordo com o Gama, temos que começar minimamente aí por um exame de urina, né? Ver se tem alguma pista diagnóstica e talvez até terminar numa biópsia renal, enfim, para entender o que aconteceu com esse rim. E com o quadro ictérico, acho que é isso aí mesmo, né? Sorologias e ver se aparece alguma coisa aí que justifica. Bom, Lembrar também da pesquisa de esquizócito, né? Porque insuficiência renal num paciente com anemia hemolítica é necessário que a gente lembre disso também, né? sim. Bom,
Eu vou mostrar primeiro as serologias, né? É um paciente que veio com hepatite A, IgM reagente. A hipótese de lepto, que foi bastante comentada aqui, foi inclusive aventada pela infectologia do Hospital São Paulo. Eles pediram as serologias e pediram PCR também, e solicitaram manter a ceftriaxone naquele momento, por ele ter uma história epidemiológica muito forte. Também foram pesquisadas outras causas, né, de hepatopatias. Ele tinha uma IgG normal, tinha uma ceruloplasmina normal, tinha um perfil de ferro com a ferritina muito aumentada, mas nesse contexto de inflamação, infecção, a gente não levaria em conta. E ele também tinha um perfil autoimune todo não reagente. Como eu disse, após a prisma, os exames dele vieram em uma melhora. A prisma dele foi até o dia 4, a partir daí foi melhorando, o INR dele normalizou, a bilirrubina dele foi caindo progressivamente, ele tinha um aumento de canaliculares, que era um pouco mantido, e a create dele estava em 3,6 logo depois da contínua, e a partir do dia 10 ela começou a aumentar. Mais para frente eu vou comentar um pouco sobre isso. Aqui a gente tem a urina, que o doutor Gama comentou. Se o doutor Igor quiser comentar um pouco sobre a urina dele, acho que vai conseguir fazer comentários melhores que os meus. Me chama a atenção aqui, primeira coisa, tem uma densidade de 1013, que é uma densidade que reflete um pouco a osmolaridade urinária, bem próxima do plasma. Assim, 1010 a gente chama de isostenúria. Mesmo com essa disfunção renal grave, ele mantém uma densidade de 1013, então eu imagino já um insulto tubular. Isso favorece a possibilidade de eu estar diante de um insulto estabelecido e não uma pré-renal, que eu esperaria uma densidade urinária mais alta, 1020, 1030 ali. Outra coisa que me chama atenção nessa urina é uma glicosúria, ele tem 10 de glicose. Glicosúria topografa no rim, pra gente, insulto no túbulo proximal até. Então, eu consigo chamar de, topografar um pouco melhor até o sítio de lesão desse meu insulto renal, caso, claro, o paciente não pode ter hiperglicemia, glicemia acima de 180, aumento limiar de glicosúria, ou droga que induza a glicosúria como inibidor de SGLT2, que eu não imagino que esse doente estivesse usando nesse momento aí. Então, essa densidade me favorece insulto tubular, a glicosúria lembra um pouco de insulto tubular proximal, tem bilirrubina, né, que é compatível com o quadro atual do doente, não tem hematura, não tem leucocitura e não tem proteinúria. Assim. Então, pensar em doença glomerular aqui, tem uma IgA associada à hepatopatia, ou outra doença glomerular, essa urina aqui não favorece isso. E mesmo com essa glicemia de 152, você valoriza essa glicosúria, Igor? É limítrofe, assim, o limiar de glicosúria num rim normal é 180. Com disfunção renal, o limiar para glicosúria reduz um pouco. Então, a gente pode ver glicosúria mesmo com glicemias menores do que isso, mas sempre glicosúria sem hiperglicemia de grande importância, assim como parece ser essa daqui, me lembra insulto tubular, sim. Essa glicosúria com a densidade urinária baixa de 1013, né, ela reforça, esses dois dados reforçam muito o dano primariamente tubular, não é isso? Ou seja, ele já sabe que não tem nada no glomérulo, né? Não tem dismorfismo, não tem hematura, não tem proteinúria, então parece que seletivamente a doença dele começa no túbulo, né? Sim. E o potássio já chamava atenção, isso lá no 4 também. Uhum. Perfeito, perfeito. Foram solicitados exames de imagem, né, no Hospital São Paulo. Ele fez, no ultrassom de abdômen, ele teve novamente a dúvida, porque falava que era um fígado de bordas rombas, mas era dimensões aumentadas. Conversei com o pessoal da enfermaria, eles falaram que essa foi uma dúvida da equipe do transplante, da enfermaria, se ele tinha um fígado crônico ou não, mas que foi discutido na reunião com a radiologia e era um fígado sem sinais de cronicidade, sem sinais de hipertensão portal ou circulação colateral.
tem relatado aqui uma pancreatite, que foi nessa discussão, mas eu conversei com o pessoal da enfermaria e eles não valorizaram essa pancreatite. Eu não sei muito bem o que aconteceu com esse laudo nesse momento, mas eles falaram que ele não teve esse diagnóstico em nenhum momento, que ele em nenhum momento teve dor abdominal. Eu não achei a amilase lipase dele, mas ele não tinha essa queixa de dor, se alimentou o tempo todo sem nenhum problema. Ele também fez o ultrassom de rins e vias, que não tinha alterações. Esse eco foi pedido no contexto do transplante, quando ele entrou, não tinha alterações. Solicitaram também uma endoscopia, que estava dentro dos padrões de normalidade, ele não tinha, como já foi falado, ele não tinha nenhum sinal de hipertensão portal. E pelo fato dele estar apresentando aquelas canaliculares aumentadas na internação, que de alterado veio apenas uma hepatomegalia. Durante a internação, ele teve algumas intercorrências. Ele evoluiu com um quadro de delírio, um comportamento agressivo, tinha sensação que sempre tinha alguém perseguindo ele, que sempre estavam envenenando ele, e estava recusando medicação, e nesse contexto foi solicitada a avaliação da psiquiatria. E a psiquiatria prescreveu Aldol e quetiapina. Eu coloquei aqui um gráfico para a gente ver a evolução das transaminases dele desde que ele entrou e quando alterou devido a essa intercorrência. Ele inicialmente começou aqui, né, com a TGP, né, em 600, quase 700, e a TGO quase 200, e durante a internação ela foi diminuindo, mas chegou um momento da internação que elas voltaram a aumentar. Diferente das transaminases, né, a bilirrubina dele, desde o início de internação, ela só caiu. E aí, como esse paciente estava evoluindo com piora das enzimas hepáticas, após ter inicialmente melhorado, e pelo fato de ter iniciado 2 medicações, foi inventada a hipótese de uma DILI, e foi optado por realizar a biópsia hepática. Como a gente tinha vários fatores confundidores nesse momento da internação. Bom, Maria? Oi? O diagnóstico dele previamente ficou com hepatite A. Isso, ficou com hepatite A. E aí ficou interrogado se ele estava tendo uma recidiva da hepatite A ou se ele estava alterando enzimas pelas medicações. Esse comportamento bifásico aí das transaminases é um aspecto que pode ser da história natural da hepatite A, não é, doutora Lúcia? Eu acho que ele tem essa questão, né, que pacientes adultos, pacientes de 46 anos com hepatite A, pode ter uma evolução bastante diferente da infecção viral, né? Uhum. A gente pode ver, primeiro, quadros mais colestáticos, e ele estava apresentando uma evolução de caliculares aumentadas, né, características de um quadro colestático, e pode apresentar o que a gente chama de quadros bifásicos, né? Às vezes tem 2 elevações transaminases, às vezes até 3, né? Eu e Edu, lá quando éramos, acho que residentes, né, Edu? Junto com a Sandrinha, a gente publicou os casos de hepatite A com uma evolução assim diferente em pacientes adultos, mas isso é uma coisa bem conhecida, né? Agora, aqui a Maria deixou bem claro que teve uma nova variável. Ele introduziu aí medicações que são potencialmente hepatotóxicas, né? E aí apresentou essa elevação. Então, acho que para fazer o diagnóstico diferencial foi indicada a biópsia hepática, mas hepatite A poderia tranquilamente justificar essa evolução. Sim. A biópsia hepática dele tinha 7 espaços portas, tinha filtrado misto e edema, tinha bilirrubinositase intracanalicular e intracitoplasmática, corpúsculos acidófilos, balonização e focos de congestão e dilatação sinusoidal.
Tinha esteatose, predominantemente macrocuticular, em cerca de 20% da amostra, e tinha deposição de pigmento férrico em hepatócitos e células de Kupffer. Ele classificou como uma hepatite aguda lobular associada à colestase parenquimatosa, uma siderose grau 2, e em notas ele falou que não teria como distinguir entre uma infecção viral e uma por medicação, pelo fato de serem alterações agudas. Alguém quer comentar, Biopsia? Eu acho que, tudo bem, foi indicada a biópsia, mas, assim, com o intuito de querer diferenciar entre um quadro agudo viral e uma lesão aguda por medicamento. E a gente sabe que os achados são muito semelhantes, né? Sim. A não ser que aparecesse coisas assim, muito típicas de agressão por droga, aqueles hepatócitos em vidro fosco, alguma coisa assim mais característica, né? Infiltrado eosinofílico, muito exuberante, mas, no mais, as biópsias dessas duas condições agudas são muito parecidas, né? Então, acho que é difícil realmente, tanto para o patologista como para o clínico, diferenciar essas situações. Acho que a gente conseguiu fazer o diagnóstico hepatológico, né? Sim, Agora, pois é. porque ele teve essa catástrofe nefrológica. Da parte hepática está tudo bem, né? Não é crônico, é agudo, é virusado, está tudo certo. A outra intercorrência que ele teve na internação, que foi paralelo à introdução da medicação, mas eu quis separar para a gente poder comentar separado. Ele terminou a contínua no dia 7, e depois do dia 7 ele foi evoluindo com piora de função renal, com necessidade de voltar a realizar diálise, mas de forma intermitente, a partir do dia 14 do 3. Eu coloquei aqui uma evolução da creatinina só para a gente visualizar mais ou menos quando que ele voltou a fazer diálise. Então, até aqui, mais ou menos, ele estava na Prisma, né, na contínua, e aí, depois, ele foi evoluindo com piora de função renal e voltou a fazer hemodiálise intermitente. Aqui eu coloquei só para a gente, que a gente já visualizou nos gráficos, né, a piora da função renal dele a partir do dia 13, e aqui a piora das transaminases, e que foi mais ou menos, as coisas andaram mais ou menos juntas. Aqui foi quando entrou o aldol e a gente resolveu biopsiar, e aqui foi quando ele voltou a fazer a diálise de forma intermitente. Bom, eu vou deixar a biópsia renal Maria, agora. uma dúvida, ele voltou a urinar, porque você disse que ele ficou oligúrico naquela fase inicial. Voltou a urinar. Voltou. Eles indicaram a diálise intermitente, pelo que está descrito, pela piora da função renal, e, assim, ele não ficava dialisando 3 vezes na semana. Ele dialisou dia 14, depois dialisou dia 18, depois dialisou só quando tinha necessidade, assim. Pelo que eu vi, ele tinha, alguns momentos ele fazia acidose, mas ele voltou a urinar, sim. Tanto que no que vocês escreveram o tempo todo, estava escrito que ele ia recuperar a função renal. Tá. E ele não tirou o acesso vascular para diálise daquela fase inicial da diálise contínua para essa, era o mesmo acesso. Mesmo acesso. Tá. Eu imagino até que seja o mesmo insulto, né? Ainda mais considerando um insulto tubular, até o que a gente viu até o momento, né? Não imaginaria aquela progressão, aquela curva que você coloca assim da creatinina subindo. Eu acho que a disfunção renal aguda está em progressão. Talvez não tenha necessitado de diálise especificamente naqueles dias ali, mas eu acho que faz parte do insulto inicial, e até ter recuperação desse insulto túbulo intersticial costuma demorar mesmo. Atualmente, 2 até 6 semanas a gente vê para ter uma recuperação do quadro passado, o insulto, né, considerando que o insulto tenha resolvido, né. Então, acho que, apesar de ter voltado só para diálise no dia 14, acho que ainda faz parte do mesmo processo que levou ele para diálise lá no dia 3. Assim.
A minha impressão olhando esse gráfico é essa. Porque ele não mudou hemodinâmica, nada disso, assim, não teve nenhuma nova infecção, não teve nenhum... Teve droga nova, mas pelo que eu entendi, essas drogas, para pensar em nefrite intersticial aguda, né? E ele usou poucos dias. Recentes também, né? Logo já foi suspenso. Nesse momento, você indicaria a biópsia renal para esse paciente? Olha, qual é a etiologia da ira, né? Eu me pergunto isso, né? Qual foi a etiologia da ira desse paciente? Pré-renal não parece, pós-renal a gente já viu que não é. Doença glomerular, que seria o melhor indicativo de biópsia, também não é. Ele tem um insulto tubo-intersticial e não é muito óbvio, assim, a causa do insulto tubo-intersticial. Claro que tem a bilirrubina, e a gente vai discutir sobre isso, sobre a nefropatia polêmica, como deflagradora de insulto tubo-intersticial e potencialmente de ira, né? Mas frente a uma ira sem um diagnóstico muito bem estabelecido, sem saber o que está acontecendo, eu acho que a biópsia é bem-vinda, sim. Ainda mais se considerar que ele tem uma disfunção renal que eu não sei se é puramente aguda ou se tem algum componente de cronicidade. Eventualmente era um rim com doença renal do diabetes, hipertensão, tinha alguma doença renal crônica e evoluiu com uma ira agora associada a essa hepatite. Acho que, considerando o diagnóstico diferencial, é bem-vinda, assim, a biópsia. E você falou nefropatia de cilindros biliares. Pro diagnóstico, a biópsia seria, obviamente, imperativa, né? Sim, com certeza. Com certeza. Para poder chamar isso de nefropatia associada a cilindro biliar, eu preciso da comprovação por biópsia. A inferência clínica, um problema prático, assim, né, nessa população, muitas vezes, é coagulopatia, né, que não era muito o caso dele. O NR, né, no Hospital de São Paulo sempre ficou que a plaqueta era boa, e eventualmente a gente não consegue fazer biópsia nesses casos por conta de coagulopatia e plaquetopenia e etc. Mas esse caso em específico se beneficia de não ter esse problema no meio do caminho, favorece a biópsia, né. E a gente viu nesse paciente aí em alguns, pelo menos 3 medidas assim de grandes bilirrubinas, né? O maior nível de bilirrubina tem relação direta com maior lesão renal? Ou não tem? Tem descrição na literatura, principalmente de bilirrubina acima de 20, e principalmente quando o quadro é colestático, quando predomina a colestase. Então, a gente não sabe necessariamente se o insulto tem a ver com bilirrubina ou com sal biliar, provavelmente. Então, eu acho que favorece bastante quando tem colestase e tem esse corte de maior número de dados na literatura com bilirrubina acima de 20. Ele foi biopsiado. Eu vou deixar o doutor Igor continuar comentando aqui a biópsia dele. É uma biópsia que tem uma representatividade boa, assim, né? A gente considera 8 a 10 glomérulos, é a estrutura que a gente utiliza como parâmetro aí para ver se a representatividade é boa e se, portanto, a gente pode chegar a uma conclusão diagnóstica e informação prognóstica também. E os glomérulos são normais, assim, não tem aumento de celularidade, não tem alteração de alça capilar, o que é até interessante, considerando que é um doente com diabetes, com retinopatia. Então, eu imaginaria encontrar aqui nessa biópsia algum grau de doença renal do diabetes, né? E os túbulos têm várias alterações epiteliais degenerativas que são compatíveis com o diagnóstico de insulto tubular agudo. Tem cilindro imaterial hianino e pigmentado, e que talvez sugerisse, ele não usou uma coloração específica que pode ser utilizada, eu vou mostrar depois, mas que poderia sugerir que esse pigmento é pigmento biliar, né, propriamente dito. E é um rim bastante preservado, assim, tem uma fibrose intersticial leve, um discreto infiltrado inflamatório, as artérias são preservadas, então é um rim bem agudo mesmo, assim. Então, se eu tivesse a creatinina basal, isso me ajudaria muito, mas com essa biópsia na mão, a minha impressão é um rim com um insulto predominantemente agudo, tubular, e que a chance de recuperação, o prognóstico em geral, muito bom, assim, melhorando o evento que foi deflagrador. Eu acho que esse cilindro pigmentado favorece, sim, a hipótese de nefropatia por cilindro biliar, sabe? Antes de eu colocar a aula do Igor, só vou
falar que ele teve alta, já voltou no ambulatório, tá? Ele voltou no nosso ambulatório, eu não achei registro dele retornar no ambulatório da nefro. Eu vi que ele foi encaminhado, mas eu não consegui ver a consulta dele. Mas ele voltou em abril e voltou no início de maio. A bilirrubina dele já está em 2, a total. As transaminases ainda estão um pouco alteradas, mas estão em queda. Acredito que ele esteja dialisando ainda, mas eu não vi o relato da nefro. E é isso, vou colocar a aula do... Talvez, ó, essa creatinina aí do dia 29 é 1,3, né? Talvez tenha recuperado já fora de diálise, bate um Eu pouco. não sei, assim, não consegui ver. O ruim é que alguns ambulatórios da nefro têm exames do Hospital do Rim e a evolução também é no sistema do Hospital do Rim, né? E tem até um ambulatório dos residentes que é no ambulatório do Hospital do Rim. E aí, infelizmente, perde essa conexão com o Hospital São Paulo. Mas dá para a gente checar aí atrás e ver. E na consulta dele, ele não tinha relatado se ele estava passando ainda, como é que era. Vou colocar a sua aula aqui. Ô, Igor, só uma pergunta. Se você insistisse ali no sedimento urinário para pesquisa de cilindros e encontrasse cilindros biliares, naquele momento a correlação com aquela grande bilirrubina, a disfunção renal, já seria, obviamente, marcador suficiente para dizer isto é uma nefropatia dos cilindros biliares, isso é uma nefrose colêmica, ou a biópsia hepática seria essencial? Não necessariamente, né? Eu posso ter cilindro biliar e isso ser dissociado, inclusive, de disfunção renal, mais um grande número de cilindros, assim, talvez um grande número, e tem dado disso na literatura, mais de 10 cilindros, aí talvez favorecesse. É difícil a gente ter na nossa prática diária um laboratório que nos dê a devolutiva quantitativa disso, já tantos cilindros, assim. Se tem qualitativo, a gente já fica bastante satisfeito, assim, né? Então, coisa que a gente não vê com frequência. Inclusive, tem muito interferente nessa fase de hiperbilirrubinemia da própria urina. Às vezes, a metodologia da urina vem alterada e às vezes, o laboratório relata para a gente que não consegue ler aquela urina ali. Não foi possível identificar, só consegue ver o sedimento mesmo, leucocitúria e hematúria, mas mesmo fita reagente para albumina, que é o que se utiliza de praxe ali para ver proteinúria na urina 1, o laboratório diz que está com um interferente colorimétrico e, portanto, não pode liberar o resultado como fidedigno. Perfeito. Maria, passa para mim, por favor. Eu só queria algumas palavrinhas, né, sobre o caso, um caso realmente fantástico. Eu nunca vi uma bilirrubina dessa monta. Assim, eu, como nefrologista, tenho 3 regiões do hospital, assim, quando eu sou chamado como interconsultor, que abre uma miríade de diagnósticos diferenciais muito importantes. Assim, uma é obstetrícia, né, mulheres grávidas e com disfunção renal. Outra é oncohematológico, e o terceiro caso são os pacientes com hepatopatia, né? Então, aqui está um pouco do diferencial que a gente raciocina no paciente com disfunção renal, esse paciente com IRA, né, e doente com hepatopatia. Então, é importante lembrar de excluir as causas comuns primeiro e mais frequentes, né, e mais simples, né. Então, excluir doença pré-renal, né, lembrar de uso de diurético, laxativo na população com hepatopatia crônica, né, uropatia obstrutiva, né, nessas IRAs sem etiologias, é importantíssimo ter uma imagem, ultrassom de rins e vias urinárias é fundamental. E depois disso, o diagnóstico diferencial, doença glomerular, tubular, intersticial, microvascular, são as outras compartimentos renais que a gente raciocina a disfunção renal. Um exame de urina simples é fundamental, né? E analisar aquele exame de urina passo a passo para a gente ver se consegue identificar o sítio de acometimento do insulto renal, né? Então, uma urina muito rica em proteína, com hematúria muito exuberante, porque dismorfismo não é pesquisado, infelizmente, de rotina, também a gente tem que pedir ativamente para o laboratório pesquisar dismorfismo, então, muita proteinúria,
2, 3 cruzes para mais de 50, 100 mil hemácias por campo ali, especialmente quando tem dismorfismo associado, cilindro hemático, então, mais raro ainda da gente ver, favorece bastante doença glomerular. E uma urina 1 que parece estar normal, assim, a densidade está ali 1010, que é isostenúria, mas não tem leucocitura, não tem hematura, está praticamente normal, isso tem que lembrar a gente de insulto tubular, assim, mesmo que não tenha cilindro propriamente dito. Né? Insulto túbulo intersticial, interstício, né, nefrite intersticial aguda, a gente vê uma leucocitura geralmente desproporcional, não tem clínica para infecção do trato urinário, posso até ter uma urocultura em andamento ou negativa, mas uma leucocitura desproporcional, lembrar ali nefrite intersticial. Então, acho que o interessante desse caso, depois que a gente obteve a urina, né, é uma urina ali com uma densidade de 1013, quase isostenúrica, não tinha hematura e leucocitura, não tinha proteinúria, e tinha uma glicosúria, essa sim, é o dado da urina 1 que nos permite topografar ali, talvez, insulto tubular proximal, com todas as ressalvas da glicemia e de uso de drogas que podem ocasionar isso, né. Pode passar o próximo, por favor, Maria. Então, só focando um pouco na fisiopatologia da nefropatia colêmica, ficou ruim esse slide, né, ficou pequenininho, né, mas é o aumento, né, o dado que é postulado, que é aumento de sais biliares e da bilirrubina propriamente dita, e aí tem um marcador talvez acima de 20, onde essa prevalência desse insulto parece ficar mais exuberante, né, resulta, sim, na formação de cilindros, né, com esse complexo, e esse cilindro é que vai causar um insulto tubular. Tem outras fisiopatologias envolvidas e que são aventadas na literatura, lesão inflamatória, por infiltrado de célula inflamatória, coisa que a gente viu discretamente nessa biópsia, vasoconstrição renal, alteração da hemodinâmica renal, né, glomerular, e liberação de fatores que geram estresse oxidativo. Então, não parece ser o cilindro propriamente dito sozinho, mas sim uma combinação de fatores que a gente entende pouco para ser causador dessa fisiopatologia, né? Pode passar, Maria, por favor. E aí, só mostrando, então, o primeiro passo aqui, né? Tudo que altera essa dinâmica, essa hemodinâmica glomerular, pode levar a insulto tubular isquêmico, né? Então, tudo que gere constrição da arteríola aferente ou vasodilatação desproporcional da arteríola eferente vai levar à redução da pressão de filtração aqui na membrana basal glomerular e redução da taxa de filtração glomerular. E parece estar envolvido nessa fisiopatologia o aumento desses fatores, né, a modificação desses fatores hemodinâmicos aí, como causadores do insulto tubular também. Então, a partir do momento que eu tenho melhora daquela hiperbilirubinemia, daquela icterícia, daquela colestase, esse efeito hemodinâmico pode se resolver. Pode passar, por favor, Maria. E aí fica a questão se o cilindro é, sim, o principal, ou é o causador, ou é o principal detrator aí do insulto renal desses pacientes, né? Então, na figura 1 aí da esquerda, tem a foto na microscopia de um cilindro, né, biliar. Na figura do meio, a gente já tem um corte histológico de um túbulo e com um cilindro impactado ali naquela seta mais clara, um cilindro impactando naquele túbulo. E na figura mais à direita da tela, a gente tem uma coloração especial, essa sim permite ver um cilindro ali de coloração mais esverdeada, que é biliverdina, e esse cilindro que está realmente compondo, obstruindo aquela região tubular aí. Fica a dúvida se realmente a gente tem impacto de cilindro, porque esses cilindros são agregados de proteína de Stanhorston, que é produzida em grande parte na alça de Henle. Então, é a partir da alça de Henle que eu tenho a bilirrubina, o cilindro biliar, grudando com a proteína de Stanhorston, compondo o cilindro de bile, e esse cilindro vai ficar impactado a partir dessa região até regiões mais distais do néfron, né? E a gente viu que no nosso caso, a gente tem um doente que tem glicosúria, que é um marcador de insulto tubular proximal. Portanto, nessa região do néfron, ainda não tem formação de cilindro, eu ainda não tenho um insulto propriamente dito por essa estrutura ali
nessa região. Então, talvez faça parte da fisiopatologia alguns outros eventos, né? Pode passar para mim, por favor, Maria. E aí a gente tem na literatura vários prós e contras que sugerem a nefropatia colêmica até como entidade. Isso foi bastante questionável. Será que sozinha a bilirrubina é suficiente, é possível de causar insulto tubular? Então, tem prós de níveis de bilirrubina, fazendo alteração de hemodinâmica, se correlacionando, com alterações de hemodinâmica glomerular. Tem esses achados de cilindro tubular, tem dados experimentais em ratos obstruindo, ligando o ducto biliar e ocasionando insulto renal, e a gente tem os dados histopatológicos que favorecem essa condição. Pode passar, por gentileza. Então, a anatomia patológica, a gente enxerga, que foi provavelmente o que o patologista descreveu, são esses achados tubulo-intersticiais aqui, né? Então, à esquerda a gente tem duas figuras, com cilindros de bile ali, permeando realmente a região tubular. São túbulos que estão com o epitélio bastante atrofiado, perderam a borda em escova, que é característica, estão mostrando que tem alteração de funcionalidade, tanto nessa primeira figura, quanto na segunda figura, aqui mais à esquerda. E onde a gente tem a figura ABCD, A é uma figura de maior aumento, mostrando a coloração bastante esverdeada. Isso é descrito na macroscopia do rim também, essa coloração mais esverdeada do rim, que guarda correlação com a bilirrubina. E aqui, B, C e D, os diversos cilindros intratubulares, e aqui na D uma coloração especial também, que é a coloração de Hall, mostrando o cilindro de via biliar. Na D, a gente tem umas setinhas menores ali, que mostram regiões de túbulo que não tem cilindros, mas que mostram que a célula tubular pode estar danificada também. Então, provavelmente tem um acúmulo de bile nessa célula tubular, e aí daí vem a descrição clássica da nefrose colêmica, né? Esses vacúolos citoplasmáticos nas células tubulares, que provavelmente são acúmulos. Aqui tem uma coloração especial, eu consigo visualizar esse verdinho, né? Mas sem a coloração especial, o que eu vejo são vacúolos, que provavelmente são esse acúmulo aí de bilirrubina, e que primariamente acontecem no túbulo proximal, né? Então, apesar de ser um insulto tubular principalmente obstrutivo, com cilindro, que a gente visualiza mais frequente no túbulo distal, o túbulo proximal também pode ser acometido. É isso, gente. É só para mostrar algumas imagens, porque como a gente não tinha, né, a histopatologia, o laudo, né, a lâmina ali da biópsia renal, achei que era importante retomar alguns tópicos. Legal. Muito legal, Igor. Excelente. E a história natural, em geral, é quando você vai resolvendo o quadro ictérico, você vai resolvendo junto à insuficiência renal também. De um modo geral, sim. Nos insultos tubulares puros, igual parece ter sido esse caso, tem a regeneração tubular, alguma sequela fica, mas isso não tem um grande impacto na função renal. Ele está com 1,3 de creatinina, e eu imagino que ele esteja fora de diálise, vai descobrir, né? Mas eu imagino que a função renal dele deva voltar bem próximo do basal, assim, não vai ficar a sequela. Principalmente com os achados da biópsia renal ali, que são bem benignos para o túbulo interstício. Doutor Igor, esses biomarcadores, como o NGAL, por exemplo, eles teriam algum benefício numa fase ali inicial de grandes bilirrubinas e uma creatinina que começa a sair daquele padrão de normalidade, ele denunciar a agressão tubular? Acho que pode ser pode ser sim de grande utilidade. Acho que a grande dificuldade é, primeiro, a gente ter disponível, né? Sim. No mundo, mesmo hospitais que a gente tem disponível, eu me lembro de ter visto, ligado para o laboratório, eu trabalho no serviço de agudos do Einstein também, né? No grupo de suporte nefrológico de IRA do Einstein. E você liga para o laboratório e é 30 dias para ter um resultado. Um biomarcador que demora 30 dias para vir, não ajuda, né? Vai ser de grande valia.
um biomarcador um pouco mais barato de função renal, de especial uso nesses hepatopatas, mais para os crônicos, mas eu acho que o agudo também, é cistatina. Cistatina C usa com uma certa frequência, assim, principalmente paciente que não tem massa muscular, desnutrido, e vai ter produção de... A creatinina vai subestimar facilmente a função renal. A cistatina, mesmo usado em curva com creatinina, igual foi feito nesse caso, eu acho que tem mas não para diagnóstico diferencial, né? Sim para manejo da ida. E doutora Lúcia, doutor Edu, Guilherme, enfim, todos que... o ácido ursodesoxicólico nesses pacientes teria algum benefício de prevenir o dano tubular? Já que ele é um ácido hidrofílico e aí talvez melhorasse ali o depósito tubular de ácidos biliares? Será que teria algum benefício? Igor, você... Eu não sei, mas é engraçado porque esse diagnóstico, nefrose colêmica, ele, durante um tempo, a gente deixou de acreditar nele, né? A gente achava que era uma coisa, não era tão evidente e que provavelmente as outras situações eram mais importantes, mas geralmente são pacientes que têm vários fatores para agredir o rim, né? Mas esse parece que está bem documentado, não sei se qual o grau de patogenicidade da presença desses pigmentos na bile, desses cilindros, né, mas bem legais os slides. E eu até coloquei no nosso grupo, eu acho que é desse mês que saiu uma revisão desse grupo desse Vélez aí, que ele mostrou alguns slides, que ensinando a tratar a síndrome hepatorenal na terapia intensiva. Então, eu vou ler também, mas calhou de a gente está vendo aí. E aquele gráfico dele de possíveis fatores de agressão renal, ele é lindinho, né? Foi o primeiro ou segundo slide que o Igor apresentou. Sim. É muito excelente. A gente Vamos terminar? Então vamos. Agradecer a doutora Maria, que preparou com carinho, os slides ficaram lindos. O doutor Igor também comentou o caso, ainda fez uma revisão bem bonita. Muito legal. Vamos lembrar que a nem sempre é uma coisa tão banal, né? Principalmente em paciente adulto, por isso que a gente tem que intensificar a orientação de vacinação, principalmente para paciente diabético, com outras comorbidades que nem esse aí, né? Então, caso bem legal. Super obrigada, Igor, por ter aceito aí o nosso convite. Maria, ficou muito bom. A senhora já poderia convocar o pessoal que está presente para a próxima terça. Próxima terça nós vamos ter uma reunião um pouco diferente, não vai ser discussão de caso. A gente convidou a doutora Elza e o doutor Tiago, presidente da APEF, para fazerem um resumo dos highlights do ISO. Tá? Semana que vem vai ser isso. Então, estão todos convidados. Boa noite, pessoal. Até terça. Boa noite. Obrigado, doutor Igor. Obrigado, Eunice, sempre presente. Obrigado, Eunice. Tchau. Boa noite. Boa noite.